Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje vou abordar apenas uma única notícia, que vai ser sobre o tema habitual e o tema mais recorrente destes últimos meses. Vai ser sobre a lei do pacote laboral, neste caso uma intervenção que o Luís Montenegro... Não foi uma intervenção, foi um questionamento feito pelos jornalistas a Luís Montenegro sobre o novo pacote laboral. Por isso, vamos lá começar aqui a festa. Então, aqui na RTP, uma notícia da RTP, infelizmente não tenho os autores, porque já vão perceber que pronto, há provavelmente um autor desta notícia, mas já vão perceber. Lei laboral. Montenegro diz que não há intenção de prejudicar direitos dos trabalhadores. O Primeiro-Ministro garantiu esta quinta-feira que a ideia de mexer na lei laboral tem como objetivo aumentar a produtividade e o crescimento económico. Bem, é assim, para começar a situação é assim. Do ponto de vista económico, eu vos garanto que um país que não tem lei laboral é menos produtivo do que um país que tem lei laboral. Então vamos lá averiguar aqui o que é que significa produtividade no trabalho. Vamos lá averiguar aqui aos olhos daquilo que a ciência nos diz e aquilo que é o conhecimento de séculos, milénios, centenas de anos aqui a existir neste mundo. Então, o que é que significa produtividade? Produtividade significa a quantidade de produtos de matéria, de produtos transformados, produzidos, de capital produzido, né? Em X período de tempo. Pronto, isso significa produtividade. Resumindo, eu em uma hora faço 100 pregos e o meu colega faz 50 e outro faz 150. Pronto. E fazendo aqui uma média, temos uma média de produtividade daquilo que a empresa consegue produzir ao fim de uma semana, de um dia, de um mês de trabalho, pronto, seja o período a ser analisado. Agora, vamos ver aqui uma situação, que é, imaginemos, eu trabalho numa fábrica de pregos e faço pregos. E eu chego a essa fábrica de pregos e vamos fazer aqui dois cenários. O cenário de sem lei laboral e com lei laboral. Então, sem lei laboral. Vamos à parte que o governo do PSD quer instaurar em Portugal. A diminuição dos leitos, da lei dos trabalhadores segundo a legislação portuguesa. Então, eu sou um funcionário que vive sob stress, que todos os dias acordo e não sei se vou ter o meu trabalho, porque, sei lá, o meu patrão pode acordar mal disposto naquele dia, pode dizer, estou farto de ti, Zé. Vai para o olho da rua, não te quero ouvir mais, tchau daqui. Acordo sob stress, tenho que apanhar transportes públicos para ir para o trabalho, ou o carro, tenho que apanhar uma hora e meia, 2 horas de trânsito. Se tiver sorte, tenho uma moto, consigo passar pelo meio do trânsito, mas se tiver a chover, pronto, tenho que ir um bocadinho mais devagar porque não são todos sítios a cair. Por isso já chego ao trabalho com uma disposição assim um bocado animada. Chego ao meu local de trabalho e chego a uma sala inerte em que tenho uma linha de montagem, eu tenho um martelo e o meu trabalho é bater aquele martelo naquele ferro o dia todo. Tipo Charles Chaplin, né? Estou ali, tuca, 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 a bater o martelo. Não tenho direito à pausa de almoço. A pausa de almoço é-me fornecida quando o capataz ou o senhor da fábrica quiser. E é o mínimo tempo possível, né? 5, 10 minutos idealmente. Pausa para urinar, nem se fala, porque se a fábrica parar, se a linha de montagem parar, a produtividade desce muito, como é óbvio, né? E depois o dia repete-se, né? Vou para casa, ou de transportes públicos, ou de carro, ou de moto. Chego a casa, como não existem leis laborais, o meu ordenado mínimo é o mínimo possível para eu subsistir. Provavelmente vivo numa casa com mais pessoas, tirando a minha família, cá tenho que partilhar casa com 7 famílias. Não sei se alguma vez leram o livro de Engels, se não estou em erro, de a situação da classe trabalhadora de Inglaterra, se não estou em erro, é assim qualquer coisa dentro deste género. E não, se por acaso já alguma vez leram esse livro, se não lerem, aconselho vivamente, que explica muito bem aquilo que é um mundo sem lei laboral. Em que é exposto exatamente isto, que é um país onde não existe lei laboral, em que os funcionários recebem o mínimo, dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos para subsistir, não conseguem ter teto para dormir, têm que se amontoar em barracões às toneladas de pessoas para conseguirem ter um canto, um coelho, um telhado para conseguirem dormir. O dinheiro mal chega para comer durante a semana. Filhos, desenrasquem-se, pá, olha, tem que fazer pela vida, né? Enquanto existe a amamentação, a mãe trabalha, vai amamentar o filho, leva o filho para o trabalho, se for preciso ainda dar ali uma ajudinha, gatinha ali pelo meio dos pregos,
E pronto, é muito este mundo, né? Este é um mundo com lei laboral a favor do patrão, é assim. É um mundo onde provavelmente não existe direitos dos trabalhadores, onde não existe qualidade de vida para os trabalhadores. É um mundo muito cinzento, é um mundo muito precário. As pessoas não têm direito à educação, porque, quer dizer, também ter funcionários educados também é uma chatice, porque depois começam a pensar e querem sindicalizar-se, e querem ter direitos, e querem ter regalias, e patati patatá. Também não dá muito jeito, por isso vamos lá, vamos lá abaixar aqui a mágoa, que é para a coisa ficar mais complacente, né? Mais complacente. E pronto, este é um dos caminhos, né? Que é o caminho sem leis laborais, ou com as leis laborais diminutas. Outro caminho é o caminho das leis laborais. Então vamos analisar esse caminho. E esse caminho é mais ou menos o seguinte: eu acordo, se calhar também tenho que apanhar os transportes públicos, o carro, a mota, e tenho que ir para o trabalho. Se calhar até demora o mesmo tempo até chegar ao teu trabalho, ao meu trabalho. Mas sei que, pelo menos, acordo todos os dias de manhã e sei que tenho aquele trabalho para o resto da minha vida se eu quiser. A não ser que a empresa vá à falência. Mas se a empresa for à falência e mudar de trabalho, continuo a ter as mesmas regalias que tinha na empresa da qual eu fui despedido, ou pronto, houve a falência dessa empresa. Então, logo aí temos uma redução do nível de stress por parte do trabalhador. Quando existe um país que tenha uma lei laboral forte e concisa para os trabalhadores, também é respeitado aquilo que é as necessidades básicas, e quando digo básicas, é uma habitação condigna para a habitação, uma renda alimentar condigna para fazer a alimentação dos filhos, da família e por aí fora, uma renda condigna para uma educação dos filhos, não só estou a falar de pagamento de escolas privadas, mas a nível de roupas, de alimentação, de computadores, de livros, de creches, de, de- agora estava aqui na cabeça, mas fugiu-me de tutorias, de aulas de apoio, de explicadores, todas essas panóplias envolvidas à educação. E estamos a falar de educação básica até ao 12º, não é? Depois também temos a continuação para a faculdade. Por isso, pronto. Isto é uma realidade do caminho da lei laboral, de países com lei laboral. Agora, vamos averiguar em qual dos dois é que e para além disso, no caminho da lei laboral, como é óbvio, existe o 12º mês e o 13º mês e o subsídio de férias. Para além disso, existem ordenados condignos para as pessoas poderem viver e existirem. Existe uma participação do trabalhador no seu local de trabalho, existem a presença de sindicatos, existem acordos mútuos, existem todas essas coisas que são um bocadinho chatas para certas entidades do nosso país, mas que são favoráveis para o trabalhador que trabalha e que, pronto, é ele que passa os problemas da vida, né? E que, no fim de contas, produz o capital e produz o dinheiro do país e do mundo, né? Não sei se estão conscientes desse pequeno pormenor. Pronto, existem estes dois caminhos, né? Existe o caminho cinzento, da floresta negra, com as árvores, com aqueles galhos todos assim, quase, todos cinzentos, em que não há luz, há morcegos a voar, lobisomens a uivar ao longe. Há este caminho, e depois há outro caminho, que é o caminho das flores e dos arco-íris e do caminho cor-de-rosa, em que estamos ali todos assim, todos. Ui, pronto, né? Existem esses dois caminhos. Agora, como é óbvio que estes caminhos são decididos por vontade política, né? Estes caminhos não são decididos por propriamente vontade popular, pelo menos no sistema em que nós vivemos, né? Se vivêssemos num sistema socialista, acredito que a coisa fosse um bocadinho bastante, digamos assim, de veras diferente, né? Mas já que não vivemos numa sociedade socialista, vivemos numa sociedade capitalista, a coisa não é provavelmente bem aquilo que o povo quer, é mais aquilo que as elites políticas querem, né? Por isso, o caminho a ser percorrido é decidido pelas elites políticas. E vocês dizem, então, mas nós votamos de 4 em 4 anos, por isso somos nós que decidimos. És tu que decides? És tu que decides o Primeiro-Ministro? És tu que decides quem é que são os representantes das diferentes áreas do país que vão te representar ao Parlamento? És tu que decides quais é que são as leis? És tu que da base, do chão, decides, olha, eu gostava aqui de uma lei, gostava aqui de um projeto de alteração a esta lei por causa, sei lá,
causa da não acessibilidade de movimentação nos passeios, não é? Isso é uma coisa básica de uma sociedade avançada, dita avançada do primeiro mundo desenvolvido. Esse tipo de coisas, estão a ver, tipo aquelas ideias que as pessoas trocam, né? Assim, muito também, muito livremente, e que muitas vezes mandam assim, pá, isto dos passeios é uma pouca vergonha, pá. Isto, ninguém faz nada por isto. Pronto, se fosse uma coisa construída pela base, em que são as pessoas que ditam aquilo que é feito lá em cima, se calhar a coisa era um bocadinho mais democrática. Mas isso, pá, também são ideias assim um bocado extravagantes, né? Tipo agora comunismo e socialismo e coisas desse género, tipo, epá, por amor de Deus. Depois é uma chatice, uma pessoa tem que se chatear, depois tem que ter empenho social e político, ai, essas coisas horríveis, meu Deus. Coisa mais horrível, meu Deus. Esse tipo de coisas, né? Por isso, essa é a questão que eu te faço, que é, então, mas tu decides a política do teu país ou decides uma generalidade ideológica de possíveis partidos centristas e direita extrema, né? Eu considero o PSD direita, agora extremada, né? Já foi menos, mas cada vez está a mais, pronto, como se não anda aqui por este pacote laboral. Por isso, pronto, né? Há aqui dois caminhos. A nossa lei política não é provavelmente aprovada pelo povo, é mais pelas elites. Por isso, a democracia, vou deixar aspas, né? A democracia capitalista, pronto. Vamos deixar o tema aqui. Vamos continuando a ler. Não temos nenhuma intenção de estar a prejudicar direitos dos trabalhadores, afirma Luís Montenegro aos jornalistas a partir de Guimarães. O chefe do governo admite ainda a possibilidade de se envolver de forma direta nas negociações. Atenção que ele agora vem aí, armado em cavaleiro, com a espada na mão e a mão à cintura a dizer: isto é o balaio, não sei o que eu GT, caraças, e o diabo 4 e os problemas resolvem-se. Basicamente é isto que ele está a dizer nesta frase. E ele diz que não quer prejudicar os trabalhadores. Eu não sei como, Sr. Primeiro-Ministro. Não sei como, porque a lei laboral que nos está a ser apresentada, digamos que ou está a gozar com a nossa cara quando diz esta notícia e está-se a rir com a mão enfiada na algibeira do capitalista, a coçar ali o dinheiro verdinho, né? Ou então não sei com quem é que está a falar, mas com a população que vive e sofre e trabalha e pronto, né? Não está a falar de certeza. Pelo menos é a realidade que eu conheço, pode, né? Pelo menos a realidade que eu conheço e a realidade que me é apresentada todos os dias. Mas isso, pronto, podem já ser coisas, né? Coisas. Então vamos ouvir aqui o que é que o senhor Luís Montenegro tem a dizer em relação ao assunto. Preparem-se que vai haver publicidade, está bem? Espera aí, dê-me só um segundo, que isto não está a captar aqui o som como deve ser. Peço desculpa. Isto não está a captar o som aqui como deve ser. Dê-me só um segundo. Ok, acho que agora já vai. Não temos nenhuma intenção de estar a prejudicar direitos dos trabalhadores. Nós queremos que, como um todo, a legislação laboral seja suficientemente flexível para estimular o crescimento económico, para favorecer a produtividade e a competitividade da nossa economia e, com isso, favorecer naturalmente a estabilidade da relação de trabalho, mas também o aumento dos salários e a capacidade da economia gerar a riqueza que nos permita a sustentabilidade e a preservação dos próprios postos de trabalho. É isso que nós pretendemos. E se há altura onde nós podemos olhar para esta evolução, é exatamente agora. Não é numa altura de dificuldade, onde as pessoas estão sob pressão, onde há uma grande taxa de desemprego, onde há restrições, onde há muitos impostos, que nós devemos, em cima disso, ter ainda uma alteração laboral que porventura possa significar algum esforço. Aquilo que nós precisamos neste momento é de nos sentarmos à mesa, que é aquilo que estamos a fazer, com as entidades empregadoras, com as entidades representativas dos trabalhadores, os sindicatos, e naturalmente umas medidas agradarão mais a uns e outras medidas agradarão mais a outros. É impossível todas. Poderá, por
sempre sentar-se à mesa das negociações e juntar-se à Ministra do Trabalho e também fazer parte desta negociação. Admite que isso é possível? Com certeza. É impossível. Então, vamos lá aqui, eu vou fazer aqui umas pausas ao longo do vídeo, né? Então, o Sr. Primeiro-Ministro diz, é preciso flexibilidade, é preciso haver aqui um jogo de cintura, né? Aqui uma certa flexibilidade na lei laboral, é preciso que haja flexibilidade por parte dos trabalhadores, é preciso que pegue um capitalista numa perna ali daquele lado, outro capitalista pega a perna ali do outro, né? E que depois cada um puxe. É isto que eu percebo por flexibilidade. Para mim, flexibilidade é esticar ao máximo aquilo que é a capacidade de vida do cidadão e do trabalhador. Porque uma flexibilidade para permitir mais investimento no país, a mim cheira-me, dá aqui um certo cheiro. Estão a ver aquele cheiro assim, não sei, há aqui um certo cheiro, não sei, pá, um cheiro aqui que me cheira algo, cheira mal. Não sei bem que fascismo, não sei bem o quê. Fascismo, não sei bem o quê. Fascismo, não sei bem o quê, mas há aqui um cheiro por trás. Não sei, cheira-me assim a qualquer coisa estranha. E depois a UGT entrega para aviso de greve, mas mantém disponibilidade para o diálogo e o governo diz que também está com disponibilidade para o diálogo e ninguém fala. Ninguém fala, ninguém se entende. Há aqui assim, um certo cheiro, não sei de onde é que esse cheiro vem. Não chega, não sei. Possível que todos estejam de acordo sobre tudo, isso é impossível, nós sabemos disso. A base do acordo significará sempre uma cedência de cada um. É por isso que eu não quero estar agora a concretizar nenhuma dessas medidas. Relativamente à legislação laboral, falou em erros do passado. Que Tem que haver aqui umas certas cedências de ambas as partes. Estão a ver? O funcionário tem que ceder o cu e o patronato sabe nada. Pronto, cede o dinheiro, vá ao fim do mês, já que é obrigado a cedê-lo, né? Pronto, então o funcionário cede o cu, cede a casa, cede a família, cede a mulher, cede a filha, cede o filho, cede a cabeça, cede o coração, cede o corpo, cede tudo, né? Resumindo, olha, tu és um naco de carne, estás aqui para trabalhar, pronto, e eu cedo todo o dinheiro, foda-se, já estou a ceder bué, então, já é bué, queres mais? Foda-se, não chega, queres mais? Oh, pelo amor de Deus. Tem que haver aqui umas cedências, né? Uns têm que ceder tudo, os do corpo, a vida, a mulher, a filha, o cunhado, o primo, o enteado, o carro, o periquito, o cão, tudo, o diabo 4, e os outros cedem o dinheiro, pronto, é só isso, não cedem mais nada, não cedem mais nada, é só dinheiro. Uns cedem tudo e mais alguma coisa, tudo que vocês possam imaginar, é para ceder, pronto. E o outro cede o dinheiro, pronto, é isto. É o que o ministro está a dizer, é o que o senhor Luís Montenegro está a dizer, pronto, é isto, só para deixar claro. O GT entrega pré-aviso de greve, mas mantém disponibilidade para o diálogo, pronto, é só isso. erros do passado foram esses? As últimas alterações à legislação do trabalho, do meu ponto de vista, não favoreceram a competitividade da nossa economia e, neste momento, são um dos pontos que, de alguma maneira, nos impedem de ir mais longe na ambição de termos um crescimento económico mais robusto, duradouro, para podermos, por isso mesmo, nós queremos que a economia não cresça 2%, queremos que a economia cresça 3, 3,5%, 4%. E é nesta ocasião que eu lanço este desafio ao país de construirmos este triângulo que é, simultaneamente, descermos os impostos sobre o rendimento do trabalho. Está em execução. Diminuirmos a burocracia e diminuirmos a complexidade das regras sobre os investimentos. Está em Então, resumindo, né? Então o senhor Luís Montenegro quer crescer, quer que a economia atinja níveis como a China tem, caricato, como um país capitalista quer fazer aquilo que a China fez, mas de forma capitalista, não sei. Aquilo que a Inglaterra fez, talvez, guerras do ópio, coisas desse género, não sei se é isso que o Sr. Ministro quer, mas não sei se sabe, mas isso já é uma coisa do passado. A guerra do ópio, a guerra na Índia, a guerra nos Estados Unidos, já são assuntos do passado, já passaram, já ficaram lá atrás.
Já não são coisas assim, digamos assim, com cabeça e com nexo, né? Com cabeça e com nexo. E depois quer crescer, claro, quer crescer. Então, é óbvio, se pagar menos aos funcionários, os capitais, a maior acumulação de dinheiro aos capitalistas, então, mas está tudo bem, ok, então, como é óbvio, né? Se houver menos lei laboral, os trabalhadores recebem menos, estão mais em desvantagem. Claro que existe mais crescimento capitalista, como é óbvio, o PIB cresce mais, há mais retenção de dinheiro, bem óbvio, não é? Há menos ordenados pagos, os capitalistas acumulam mais dinheiro. É uma boa lógica, como é óbvio, né? Então, as pessoas passam fome, morrem à sede e à fome e sem casa e sem nada. E os capitalistas crescem, a economia cresce e fica toda a gente feliz, porque a economia cresce e as pessoas morrem, mas a economia cresce. As pessoas morrem e a economia cresce. As pessoas morrem e a economia cresce. E os capitalistas ficam felizes e o povo. É isso. Se foda, né? execução. Temos uma legislação laboral que seja mais atrativa para o investimento e, ao mesmo tempo, estimule a produtividade e a competitividade para pagar melhores salários. Sr. Primeiro-Ministro, Mas, então, Sr. Primeiro-Ministro, então, mas uma pequena questão. Então, mas desde quando é que... Por norma é exatamente... Eu não sei se alguma vez o Sr. Ministro leu algum livro sobre... Um livro, uma coisa que tem folhas e páginas e letras, que fala sobre aquilo que foram os direitos conquistados pelos trabalhadores. Não foi pelo PSD, foi pelos trabalhadores. E quando digo trabalhadores, digo o proletariado do mundo todo. Inglaterra, França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Angola, Moçambique, México, Brasil, Peru, Argentina. Não vou dizer aqui os nomes dos países todos porque também não os sei. Mas esses direitos conquistados pelos trabalhadores dos países não foram conquistados por favorecer o capitalismo. Resumindo, nós para termos o ordenado mínimo tivemos que andar a pancada com eles. Nós tivemos que andar com forquilhas e facas e coisas desse género. Em Inglaterra, não sei se sabem dessas histórias, se lerem... aquele livro que eu falei do Engels, tem relatos de histórias desse género, em que para manter um ordenado minimamente igual por todas as empresas, né, porque antigamente não existia leis, né, 1700 e não sei quantos não existia leis, por isso cada um pagava o que queria e o que lhe apetecia, e por isso já estou a ver o que que era. E não sei se sabe, Sr. Primeiro-Ministro, mas as pessoas para ganharem o direito digamos, a ter um ordenado mínimo igual por todos, né? Justo para todos, não foi com rosas e cravos e coisas desse género, não sei se sabe, foi com porrada, com porrada mesmo, porrada, soco, faca, pronto, essas coisas, né? Foi esse tipo de porrada, não foi provavelmente por os capitalistas são bons, eles crescem, eles têm um crescimento económico favorável, por isso vão favorecer os trabalhadores, como é óbvio, não é? Não, a lógica não é essa, a lógica é exatamente a inversa, que é, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu quero ter. Se eu consigo pagar cada vez menos àquelas pessoas, significa que cada vez mais dinheiro eu consigo pôr para o meu bolso, e quanto mais dinheiro eu lhe pago, mais estão sujeitas ao meu, mais estão subjugadas a mim, mais subjugadas a mim, posso fazer-lhes o que quiser. Isso é escravatura, não sei se sabe, Sr. Primeiro-Ministro, mas a escravatura era assim, não paga nada àquelas pessoas, bate-lhe com a chibata que é para elas trabalharem. Não sei se sabe, mas a escravatura foi abolida por Portugal, e Portugal diz que fomos um dos primeiros e fomos os melhores. Não sei se sabe, Sr. Primeiro-Ministro, mas aquilo que está defendendo neste preciso momento é essa ideologia, é a ideologia dos escravocratas do século XVIII. É a ideologia dos escravocratas de eu não tenho que pagar a ninguém. Quando também houve a mudança dos escravos para o capitalismo, também houve esta conversa. Mas agora vou ter que começar a pagar os meus escravos, até eu vou à falência. Está tudo maluco? Ok. E agora o Sr. Primeiro-Ministro vem-me no século XXI, em 2025, dizer mas como é óbvio, se eu aumentar o dinheiro aos capitalistas, os capitalistas vão aumentar o ordenado aos funcionários. Desde quando? Se isto nunca aconteceu na história do mundo. E o Sr. Primeiro-Ministro está-me a dizer que sim. Desde quando, Sr. Primeiro-Ministro? Desde quando? O ordenado dos funcionários só foi aumentado porque o governo impõe o ordenado mínimo. Mas você está a gozar comigo, ok? Então, mas o caso da EDP, da Galp, você está a gozar comigo, ok? Da Lisnave, da Auto Europa. Tem os trabalhadores a não fazer barulho há 50 anos desde o 25 de abril, porquê?
Não é porque os capitalistas não deixam de encher o bucho ao fim do ano com isenções fiscais e com escalar de acumular de capital. Esse acumular de capital tem vindo a acontecer desde que o mundo é mundo, basicamente. E desde que o capitalismo é capitalismo. E os trabalhadores não têm o ordenado aumentado e não têm uma qualidade de vida porque o patrão enriqueceu. Não, é exatamente o contrário. O patrão enriqueceu, os funcionários ficam mais pobres. Os funcionários ficam mais pobres porque são subjugados a governos que não têm leis de proteção laboral. Sr. Primeiro-Ministro, então, estamos a defender a escravatura no século XXI? Por amor de Deus! Por amor de Deus! Personalidades do PSD. Mais facilmente. Não é verdade isso. O que atrai o investimento é uma legislação laboral que tenha a flexibilidade que o investidor possa encarar como... Flexibilidade é um eufemismo. Resumindo, a flexibilidade é o que eu lhe digo. É um pega ali, o outro pega ali e vamos lá ver quem é que puxa com mais força. Vamos lá ver quem consegue despedaçar este também ao meio. Vamos lá ver. Quem é que dá mais? Quem é que dá mais? Eu dou 5, eu dou 6, eu dou 7, eu dou 20. E morreu. Vem ao próximo. Não há problema. Não há malta lá fora para trabalhar é o que não falta. Carate. Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá. Sr. Primeiro-Ministro, está a enganar quem? Está a enganar quem? Vamos lá, Sr. Primeiro-Ministro. Não é um eufemismo, é uma caracterização que, do nosso ponto de vista, pode contribuir para uma economia mais competitiva, sem dramatismos, sem... Uma economia mais competitiva é uma economia onde os capitalistas existe mais acumulação de capital. É isso que isso significa, é uma economia mais competitiva para este tipo de pessoas. Não é provavelmente uma economia mais competitiva devido a melhor desenvolvimento social e cultural das comunidades. Não é essa a intenção. Não sei se está claro. Estarmos aqui a fazer um jogo de palavras, nós, por isso mesmo, fizemos uma coisa que não costuma ser feita. Assumimos esse risco. Nós podemos andar aqui a discutir princípios. O risco de aprovar novamente a escravatura em Portugal. Foi esse o risco que foi cometido pelo PSD. Eu acho que isso não é um risco, eu acho que isso é um crime à humanidade. Eu acho que isso é condenado pelas organizações mundiais. Mas isso sou eu, né? Sou eu. Como se fez noutras revisões da legislação laboral. Nós tivemos, talvez, a ousadia de apresentar um projeto com as regras escritas. Nós escrevemos um anteprojeto, escrevemos e apresentámo-lo aos parceiros sociais. Estamos a discutir com eles com muito sentido de responsabilidade. Vocês não estão a discutir, vocês estão a impor aquilo que é o vosso pacote laboral. Vocês não estão a discutir nada, porque a CGTP já está fora e o GT convocou a greve e diz que está com disponibilidade para diálogo e vocês nada. Por isso não estão a discutir, estão a impor. Estão a impor os direitos dos capitalistas, aquilo que interessa ao patronato. É isso que vocês estão a impor. Não sei se já percebeu. Só para deixar claro. E também com muita serenidade. Falou há pouco em cedências, nós estamos a falar de uma alteração ao Código de Trabalho, 150 medidas, mesmo que o Governo deixe cair 75, sobram ainda 75. Parece-lhe que as centrais sindicais estão dispostas a mesmo assim negociar com o Governo e a aceitar estas alterações? Se o exercício fosse assim quantitativo ou contabilístico, se calhar era fácil chegar a acordo, não é? Eu escolhi a 75. Mas há personalidades do PSD, há personalidades do... Não é o caso. Deixe-me dizer mais uma vez. O assunto é naturalmente um assunto sério. Pois é. Aquilo que move o Governo é escravizar as construirmos um futuro, construirmos um país que seja capaz de ter uma taxa de crescimento económico superior a 3%, de preferência mais próximo dos 4 do que dos 3, durante muitos anos. Quanto mais dinheiro, isso será a base, o alicerce de um nível salarial muito mais elevado que aquilo que temos hoje. Será o alicerce de menos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Será o alicerce de termos um sistema de educação, um sistema de saúde, um sistema de mobilidade, um regime público de habitação, de oferta de habitação sustentável.
Como? Nós precisamos de criar essa Como se fez riqueza nenhuma para medida por combater a parte do PSD pobreza no que atual temos em governo, no Portugal. atual Orçamento de Estado Nós total? precisamos de criar essa riqueza Nem no para que programa. os jovens portugueses não tenham de ir trabalhar para o estrangeiro. Nós precisamos de criar essa riqueza para aumentar as Essa riqueza já é pensões, necessária desde o 25 em de particular abril. das pensões mais baixas. Eu também Tu mudaste o quero nome do teu aumentar de partido forma permanente as depois de pensões teres mais criado. baixas, como querem, O por PSD não se chamava exemplo, PSD. os partidos da oposição. Tinha outro nome. Eu não quero eternizar aumentos extraordinários de pensões apenas nos anos onde temos folga orçamental. Eu também Nem queres quero pagar que pensões, é as mais isso, pensões né? mais baixas Exato. cresçam de Consequente. forma permanente. Mas, para ministro, mas se essa proposta for mas para aprovada isso- agora... Mas para isso, deixa-me acabar, se faz favor. Mas Por para amor de isso, Deus. porque senão a frase fica sem sentido. Por consequente. Já não tem Eu sentido vou nenhum. repetir, eu também quero Já não tem aumentar de sentido forma nenhum. permanente as pensões mais baixas. Ui, Mas meu para Deus. isso, o país tem de crescer também de forma permanente a um ritmo maior do que cresce agora. Pronto, isto acaba por aqui, mas pronto, é muito isto. Resumindo, temos um governo social, o PSD, né, que é o Partido Social Democrata, que é um país, neste caso não é social-democracia, mas é o liberalismo, né, o liberalismo estadunidense, a defender medidas de escravocracia em Portugal, de tu vais ficar subjugado àquilo que é a vontade do teu patrão, porque a vontade do teu patrão é que vai começar a contar. Se fores a tribunal, isto ele fala muito bem, e parece um padre, parece estar aqui a pregar, parece estar aqui numa missa, parece estar aqui a fazer aqui uma pregação aqui ao seu clero, né? Ao seu grupo económico de financiamento, né? Está ali a pregar às finanças, ao dinheiro privado, está a fazer a sua pregação, né? Parece um padre. Ele fala muito bem. Só que o problema é que aquilo que ele diz não é aquilo que ele defende. Porque aquilo que ele defende é vamos aumentar as pensões, vamos aumentar os salários. Vamos aumentar os salários como? Vamos aumentar os salários não é através do ordenado mínimo, é porque vamos dar mais dinheiro ao patrão e o patrão vai aumentar o salário. Não é aumentando o salário mínimo, não é aumentando as pensões mínimas, não é nada disso. É simplesmente aumentando o financiamento que o patrão tem. Vamos dar mais dinheiro ao patrão. E o patrão com mais dinheiro vai financiar os trabalhadores. Desde quando? Desde quando, Sr. Ministro? Diga-me um país, diga-me um país onde isso acontece. Um país. E as pessoas podem ver, informática, são trabalhos muito bem pagos. Então agora vamos debater um tema. Procura-oferta. Existe uma elevada procura e pouca oferta. Existem inúmeros trabalhos para a informática, inúmeros cargos para a informática que aparecem como cogumelos todos os dias, não no sentido projetivo, não estou aqui a criticar nada disso, porque é uma área em expansão, como é óbvio, não estou a dizer nada contra, mas por outro lado não temos a quantidade de pessoas a ser formadas para ocupar esses cargos, e depois admiram-se que os informáticos ganham muito dinheiro. Então é normal. Capitalismo a funcionar, meus senhores, capitalismo a funcionar. Existe muita procura do mercado e pouca oferta. Existem poucas pessoas para os cargos que existem. Se existe poucas pessoas, existem muitos cargos, como é que eu vou chamar aquela pessoa para vir trabalhar para mim? Não é porque eu sou bonzinho e ganho dinheiro. Não, é porque preciso verdadeiramente das pessoas e a única forma de chamar é pelo dinheiro. Porque se a procura e a oferta estiver estabilizada, como por exemplo está estabilizada na Auto Europa, os ordenados deles também estão estabilizados há 30 anos. Lisnave, TAP, Teatro Nacional Dona Maria II, Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Moimenta de Beira, Câmara Municipal de Penedono, Câmara Municipal de Viseu, Câmara Municipal da Guarda. E já são entidades públicas, é um bocadinho diferente, mas estão a perceber a lógica? E depois vem o Primeiro-Ministro a dizer, não, porque não? Porque nós vamos entregar dinheiro aos privados e os privados vão se armar ali em bons da corte e vão dizer eu vou pagar mais aos meus funcionários porque eles são tão bonzinhos para mim, eles permitem-me ter um Rolls Royce, eles permitem-me ter mundos e fundos, eles permitem que eu acumule capital como uma louca, eles são tão bons, tome lá 1000 euros para cada um. Não é isso que acontece no mundo real. Basta olhar para os Estados Unidos.
Basta olhar para, desculpa, basta olhar para políticas do Milei. Querem mais dúvidas? Têm dúvidas em relação a tal? Não é preciso ter dúvidas, basta ler aquilo que os antigos diziam, que o Karl Marx, o Engels, se quiserem por aí podem ir, existem mais. Eu ainda não cheguei lá, infelizmente, né? Também não sou estudioso no assunto, sou interessado só, mas relatos de tal não faltam. Porque querem ir para o Brasil, tem lá o Jonas Manuel, por aí afora, que tem inúmero conteúdos a falar sobre isto, tem inúmera divulgação de livros e patati patatá. O Brasil floresce de forma estonteante em relação a tal hoje em dia. Se quiserem acompanhar, aconselho vivamente, Jonas Manuel. É um caminho de abertura, pois têm muitos mais, mas se forem por aí, depois há de conseguir descobrir o vosso caminho. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não é isso que você está a defender. Você não está a defender a melhoria da vida dos trabalhadores. Você está a defender a melhoria da vida dos capitalistas. A melhoria da vida da economia. Você está a privilegiar a economia acima dos direitos dos trabalhadores. Você está a dizer que o novo pacote laboral vai permitir mais economia e menos direitos laborais. É isso que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Fascismo. Destruição dos direitos dos trabalhadores. É o que eu digo. Não estou a ver o bigodinho. Tem o cabelo arranjado, não tem óculos, mas tem um bigodinho. Não estou a ver. Não? Então estudem mais um bocadinho. Leiam mais 3 ou 4 livros, vocês vão começar a perceber que se calhar há aqui alguma coisa que me cheira a algo. Pronto, era isto. Já vamos aqui quase com 40 minutos de vida outra vez, só com uma notícia, mas é um tema que precisa ser discutido hoje em dia e que é um tema muito perigoso por parte destas elites políticas capitalistas e que têm que ser defendidos no dia 11 na rua pela greve geral, porque é um assunto que não é de brincadeira. Como já percebemos, o governo não está para recuar e os nossos direitos também não são para recuar. Por isso, como os nossos direitos não são para recuar, a única forma que temos de nos protestar é ir para a rua. Por isso, faço aqui a convocação para outras pessoas que virem este vídeo, que dia 11 de dezembro vai haver a manifestação geral realizada pelo GT e pela CGTP e, por favor, participem. Se não virem a Lisboa, pelo menos participem na vossa localidade, organizem-se, sindicalizem-se, juntem-se, conversem, debatem o tema, porque, como já perceberam, a coisa não está para melhorar. E não me cheira que vá melhorar sobre este governo. Por isso, é isto. É muito isto que eu tinha para falar hoje. Já sabem, é o Típico Atual. Se gostaram do vídeo, deixem o gosto. Compartilhem se curtiram. E portem-se mal. Até já. Tudo bom.